Primeiramente, obrigada pela participação de vocês, pelo interesse nesse assunto que eu sei que para o pessoal de saúde, eu sei que vocês não gostam, tá? Mas este assunto da reforma tributária, ele é necessário porque ele não é só para vocês. Ele é para o Brasil inteiro. Então, ele muda padrão de consumo, ele muda padrão de compra, ele muda padrão de relacionamento, ele muda. Se você for fazer uma compra no supermercado, ele muda para você como consumidor, né? E se você não se adequar agora em 2026, tá? O reflexo disso é um aumento na carga tributária. E um aumento na carga tributária sem que você tenha reprecificado ou redimensionado o seu negócio ou remodelado o seu negócio, significa em diminuição da sua margem, tá? Então, é um assunto muito importante. Na semana passada, eu fiz uma apresentação falando dos pilares da reforma tributária. Foi uma apresentação bem densa, que demorou um pouco mais do que 2 horas. É, eu falei do que muda, do que tá mudando na reforma, né? Então, a parte de geração de débito, ela já existe, mas ela foi ampliada. A parte de geração de crédito, ela é uma coisa nova. As alíquotas, né, que mudaram, os impostos que uns desapareceram, outros foram criados, e principalmente o formato de apuração. Eu não vou falar hoje sobre isso, porque a gente já falou lá. Então, o que eu vou fazer hoje nessa apresentação vai ser um complemento, né? Agora, na área da saúde. Então, se por acaso vocês não têm aquele vídeo, depois vocês precisam, para poder contextualizar tudo isso aí, né? Mapear esse assunto na cabeça de vocês, depois vocês precisam desse material. E é só me pedir, tá bom? No final dessa apresentação, vai ter um QR Code para você colocar o seu nome, seu e-mail e qual apresentação que você quer. Se você quer só essa ou se você quer da semana anterior, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, já vou compartilhar com vocês. A Melissa deixou os fones desligados. No finalzinho a gente libera para vocês, para todo mundo compartilhar a experiência e passar as dúvidas, tá? Vamos lá. Mê, você já tá vendo? Ô, Mi, tudo Ainda certo. tá? Beleza. Então vamos lá. Reforma tributária. Alguns pontos, tá, pessoal? Eu vou falar novamente, porque primeiro que eu preciso que isso fixe na cabeça de vocês. E segundo, que sem isso eu não consigo me aprofundar para o segundo passo, que é da área da saúde, tá? Então, reforma tributária, ela é uma enorme mudança, a maior mudança dos últimos 60 anos, tanto que foi necessário fazer uma mudança na Constituição, tá? Através da Emenda Constitucional 132. Por quê? Porque ela eliminou 5 impostos e criou novos impostos. E isso só é possível quando a gente muda a Constituição do Brasil. Então, essa emenda constitucional, ela unificou os tributos sobre consumo. Acabou com 5, criou 2. E aí, depois veio a Lei Complementar 214 desse ano e pegou o que a emenda constitucional mandou fazer e transformou isso em regras operacionais. Então, é na Lei Complementar que hoje temos tudo da reforma tributária em uma única lei, tá? Não temos mais as 5.500 leis municipais, os 27 estados, as 27 leis estaduais, mais a lei constitucional, a lei federal, não temos mais isso. A partir do ano que vem, teremos uma única lei
que está regida pela Lei Complementar 214. O que que ela fala? Ela fala sobre base de incidência, ela fala sobre a fase de transição, porque a reforma tributária começa no ano que vem e ela só termina de ser implantada em 2033. Cada ano entra coisa e sai coisa, tá? Ela fala sobre a não cumulatividade, que isso é uma coisa nova para o Brasil, e ela fala sobre o creditamento amplo, que é uma coisa completamente nova para o Brasil também. Hoje, na área da saúde, o que que vocês têm de documento que é o documento da sua contraprestação? Prestou um serviço, o que que você fornece hoje? Ou uma nota fiscal. Tá aqui, ó, uma carinha, uma nota fiscal de prestação de serviço, isso aqui ó, é da área da odontologia, no valor de R$ 1.200. Ou quando você é pessoa física, médico, enfim, dentista, fonoaudiólogo, qualquer um que é da área da saúde, esse ano de 2025 já passou a ser obrigado a emitir o Receita da Saúde, você emite esse recibo eletrônico pelo site do ECAC. O que que hoje, quando a gente olha nessas duas formatações, ou em nota fiscal ou recibo, o que que você consegue ver claramente de imposto? Nada. A única coisa que aqui nessa nota fiscal você consegue visualizar é que existe um 2% aqui, que é a alíquota do ISS. Agora, o valor que você está pagando daquele serviço, o que é destinado para a clínica ou para o dentista, enfim, e o que é destinado para o governo, você não consegue saber. Muito menos aqui. Pô, não tá apontando, agora foi. Muito menos aqui no, na pessoa física. Só que aqui na pessoa jurídica, o que que você tem hoje? Que são os impostos por dentro que eu falei na apresentação anterior. Temos ISS, que está destacado aqui, mas já está dentro desses R$ 1.200 aqui. Temos o PIS, o COFINS, a contribuição social, o imposto de renda. Aqui, o que que nós temos aqui? Temos o ISS, né, que não é o ISS na pessoa física, não é em cima do valor do serviço prestado, e sim um valor fixo anual, mas tem ISS. E tem o imposto de renda que é o Carnê-Leão. Então, hoje, quando você olha para cá e você vê que esses impostos, que você sabe que esses impostos estão por dentro, você não consegue saber o que que é prestação de serviço para a clínica ou para o profissional e o que é para o governo, tá? Então, o que que a reforma veio fazer? Ele veio pegar aqueles impostos lá, tanto da pessoa jurídica, olha aqui o ISS, ó, onde entra a pessoa física. Quanto da pessoa física, ele elimina estes impostos e ele cria, tá aqui os impostos hoje, e ele cria o IVA. O que que é IVA? Imposto sobre Valor Agregado. O próprio nome já fala que é um imposto agregado. Então, o imposto a partir de agora vai estar dentro do valor lá daqueles R$ 1.200 da, da tela anterior? Não, ele vai estar por fora. Já vou falar sobre isso, não a fundo, porque eu falei na outra, mas a gente já fala sobre isso mais para frente, tá? Então, estes cinco são eliminados, é criado o IVA Dual a partir do ano que vem já, mas tem uma tabelinha aí, um cronograma de transição. E aí, óbvio que no mundo todo existe um único IVA e no Brasil, por conta do tamanho dele e por conta de cada um querer morder o seu pedacinho, foi criado dois impostos. Então não é mais um IVA só, é IVA dual. Um vai ser o CBS, que vai substituir PIS, COFINS e IPI, que é de âmbito federal, tá? E depois a gente tem o subnacional, que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, Contribuição de Bens e Serviços, Imposto de Bens e Serviços, que é o subnacional, que vem substituir o quê? O ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, Michele, eu sou pessoa física, não tenho empresa. Vou precisar pagar IVA, CBS e IBS? Sim, ó, o imposto que você paga aqui, ó, esse imposto não vai mais existir, tá? Então, a gente vai falar mais para frente,
quando a gente for fazer as comparações, que pessoa física entra nesse rolo aí também e vai tá bem prejudicado, tá? Além desses impostos, o que que temos de criação? Imposto seletivo, tá? Não é para vocês, mas só para vocês saberem. O que que é? É um imposto que ele incide, que é para desestimular, na verdade, o consumo de tudo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Veículos, cigarro, bebida açucarada e alcoólica, aeronaves, embarcações e extração de bens minerais. Então, além destes impostos aqui, se por acaso você consumir alguma coisa disso aqui, terá mais um imposto para pagar, tá? Bom, quando eu falei que a legislação lá, né, a emenda constitucional, ela unificou o regime tributário, o que que ela quis dizer? Que hoje nós vamos, a partir do ano que vem, teremos uma única legislação, não teremos mais 5.500 legislações municipais, nem as 27 estaduais. Teremos uma mesma base de cálculo, porque, dependendo da cidade, o ISS é por dentro, é por fora, o PIS e COFINS, o ISS exclui da base de cálculo, é uma zona. Cada cidade é de um jeito, cada estado é de um jeito. A partir do ano que vem, é a mesma base de cálculo para qualquer serviço e qualquer produto, tá? Uma outra mudança que, não, vai acabar com a guerra fiscal é que a tributação agora ela vai ser no destino. O que que significa isso? Significa que se sua empresa hoje está, a minha, por exemplo, está em Barueri, hoje o meu imposto, o meu ISS que eu gero dentro da minha empresa, vai para onde? Vai para a Prefeitura de Barueri. Quem está em Santana de Parnaíba, para Santana de Parnaíba. São Paulo, para São Paulo. Então, hoje, quando você vai construir uma empresa, você se preocupa aonde sediar a sua empresa, porque o seu imposto vai ser menor, né? E isso, quando eu falo em guerra fiscal, a gente estende isso também para os estados que têm incentivo. Então, as pessoas que vão sediar as empresas delas, por exemplo, no Paraná, na Zona Franca, elas têm incentivos de ICM lá, né? Agora, mudou. Mudou, não tem mais esse incentivo. Quem já tem o incentivo, isso vai acabar até 2033, de acordo com a tabelinha de transição, mas a partir de agora, independe aonde que você está sediado. E o que que depende? Aonde que o seu cliente está sediado. Aí você vai falar assim, mas Michele, como assim? Eu tenho uma clínica, eu faturo 500 notas fiscais por mês. Então, para minha cidade não vai nada se ninguém lá, das pessoas que você, dos seus pacientes, se ninguém morar na sua cidade, não vai nada. E mais para frente eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês, pior é que cada cidade vai poder falar qual alíquota ela vai querer de IBS, porque o IBS substituiu o ISS. E cada estado vai poder falar qual alíquota que ele quer de IBS também. Então, mais para frente eu falo sobre isso. Na apresentação passada eu falei da importância de qualquer empresa, mesmo que ela seja minúscula, de ter um bom sistema financeiro. Porque como que você vai saber qual imposto que você vai colocar na nota? Se é da pessoa. Você pode atender uma pessoa de Salvador, de Curitiba, né? E aí você simplesmente vai colocar a cidade que a pessoa mora e vai calcular automaticamente. Aí, mais pra frente também eu vou falar, não é uma alíquota única, Michele? É uma alíquota única, mas essa é a alíquota máxima, tá? De CBS, como é uma alíquota federal, não muda, tá? O CBS vai continuar o mesmo. Não tem cidade ou estado que vai falar, não, eu quero menos. Não, mas agora, IBS, a cidade pode sim falar que quer aplicar uma alíquota menor, e o Estado pode sim falar que quer aplicar uma alíquota menor, maior nunca, tá? Então, o nosso IVA, que ainda não está, é, a gente não tem normatizado qual que vai ser, mas a Receita Federal
colocou lá no simulador dela uma alíquota de quase 28%. Então, a gente vai estimar aí uma alíquota de 28%, tá? E a reforma também traz agora a não cumulatividade plena, ou seja, antes, quando você tinha uma empresa, o que você comprava não importava, porque a sua tributação era só em cima do que você emitia de nota. E agora, o que você compra e de quem você compra importa e muito, tá? Então, com isso, elimina o efeito cascata de imposto sobre imposto. Então, é isso que a reforma tributária trouxe para a gente. Vou colocar isso aqui para baixo, tá? Uma outra coisa. Peraí, gente, isso aqui não tá bom, não. Trazer isso para cima. Pronto, ficou melhor. Uma outra coisa que mudou, e para vocês, para muitos vai ser um choque isso, é o que mudou, que vai mudar o fato gerador. Antes, quando você fazia um tratamento, tá? Tratamento odontológico. E aí você fala assim: olha, o tratamento é 5.000, e aí o paciente vai te pagando 1.000 por mês, e no final desses 5 meses você emite uma nota fiscal de 5.000, né? Tecnicamente, financeiramente, contabilmente, como é que a gente tratava isso? Adiantamento de cliente. É um contrato de 5.000, eu recebi 1.000, e no final recebi os últimos 1.000, emiti nota fiscal de 5.000, e a minha tributação, quando que ela ia ser? Depois daquele mês que eu emiti de 5.000, no outro mês é que eu ia recolher o imposto. Mudou. Agora, a legislação ela é bem extensa no que ela fala aqui de fato gerador, mas se vocês colocarem uma coisa na cabeça que eu vou falar para vocês, vocês não vão errar. É o que acontecer primeiro. Se você recebeu primeiro, antes da nota fiscal, você vai recolher o imposto quando você recebeu. Se você recebeu a nota fiscal antes do pagamento, se você emitiu a nota fiscal, né, antes do pagamento, você vai recolher o imposto na nota fiscal. É o que acontecer primeiro, tá? Então, nesse caso desses 5.000, desses 1.000 aí picadinho, como é que vai ser? Recebi 5.000, recebi 1.000, recolho no mês seguinte sobre 1.000. No segundo mês, você entendeu que não existe mais adiantamento? Não existe, tá? Segundo mês, recolho sobre mais 1.000. No terceiro mês, recolho mais 3. E no último mês, eu emito a nota fiscal, se for esse caso, e recolho sobre quanto? Só sobre 1.000, porque os outros 4.000 eu já antecipei, tá bom? Então, isso mudou. E isso, todos os sistemas de gestão vão ter que estar bem alinhados para não ter erro, tá? Os sistemas que eu trabalho, que é o Conta Azul e o OMIE, eles já estão com, com essa tratativa já a partir do ano que vem, tá bom? E o que isso muda, gente? Que não existe mais adiantamento de cliente, tá? Aquela continha lá de adiantamento de cliente, não, ano que vem, não existe. A partir do ano que vem, recebeu, tem o imposto, tá bom? Tributação no destino. Aqui eu só coloquei a lei complementar e o artigo, para caso vocês queiram pesquisar, tá? Já falei sobre isso. E o IVA? O IVA está estimado em 28%, tá? CBS vai ser uma parte deste IVA e ela vai ser fixa, tá? E o IBS vai ser no máximo 16. É aquilo que eu falei para vocês, que cada estado e cada cidade vai ter o seu. Então, tá aqui exatamente o que eu acabei de falar, alíquota fixa, e aqui os estados e municípios, cada um fala o seu, tá? Muito bem. E aí, gente, para vocês, vai ser esses 28 aqui? Não, não é. Vocês terão uma alíquota reduzida, tá? Vocês vão pagar somente 40% daquele valor lá. Então, serviços de saúde, serviços que eles chamam de básicos, tá? Que é saúde e educação, eles terão todos. Depois eu mostro todos, tá? Eles terão essa redução 60%, o que vai ajudar e muito o setor de vocês. E
pelas simulações que a gente já começou a fazer, tá? Durante um bom tempo, vocês pagarão menos imposto, claro que sabendo comprar com crédito. Depois a gente fala sobre isso. Até 2032, vocês pagarão um pouco menos. 2033, para alguns ficou igual, para alguns um pouquinho maior e para alguns um pouquinho menor. Mas não teve tanto impacto, não, por conta dessa, dessa redução, tá? Aqui é a lei complementar, onde fala dessa redução de 60%, é o artigo 128 e 130, e lá no anexo 3, tá? Então, lá no artigo 128, ele fala do serviço de saúde. E aí, lá no anexo 3 da mesma lei, tudo da mesma lei, tá, gente? Ele vai detalhar quem efetivamente vai ter esta redução, tá? E uma coisa que no 130 trouxe agora, que antes ficava um pouco obscuro, era se glosas de plano de saúde entrava para a base de cálculo de imposto, né, PIS, COFINS e ISS, ou não. Agora já está bem claro que tudo que o plano de saúde glosar não entra para a base de cálculo de CBS e IBS. Então você não vai pagar imposto sobre glosa. Bom, e aqui são três slides, não vou passar com vocês um a um, mas mostrando que é no anexo 3 que vocês podem se achar aqui, ó. Então, temos aqui um monte de dentistas, clínicas médicas, psiquiatras, ginecologia, enfermagem, tá tudo aqui. E olha uma novidade aqui também, gente, que eu não falei na anterior. NBS, o que que significa isso? Sabe aquele código de serviço que cada prefeitura coloca um código? Agora mudou. Agora é uma nomenclatura brasileira de serviços, ou seja, para todas as notas fiscais, o serviço de odontólogo vai ser este código aqui. Serviço de enfermagem vai ser este código aqui, tá? Então, aqui temos mais serviços de saúde que são submetidos a essa redução, ó, psicologia. Tá aqui, laboratório, fisioterapia, não sei se os fisioterapeutas estão aí, tá? Clínica de vacinação, fonoaudiologia, nutrição, biomedicina, tá bom? Quem não tá aqui, não tem redução, tá? Para o pessoal que compra, tá? Aquilo lá são serviços prestados. Para o pessoal que compra insumos médicos, e aqui eu coloquei alguns deles, esses insumos, eles têm redução. Ou seja, você vai ter a redução quando você pagar, mas você também vai ter a redução quando você comprar. Ou seja, se ele não vai pagar o CBS e IBS cheio, certo? Não vai, ele vai pagar 11,2, que é 40% de 28. Então, você vai se creditar só disso, tá? Aí, não, a parte de produtos não está no anexo 3. No anexo 3 tá os serviços, tá? Essa parte de insumos tá aqui no anexo 4, tá bom? Mas, e aqui eu coloquei só uns exemplos porque ele é muito extenso. Mas aqui vocês entram lá e vejam para que vocês possam fazer o planejamento de vocês, tá? Além disso, temos os que são alíquota zero. Muita coisa que o governo entende que é básico, que é necessário. Então, cesta básica, por exemplo, ele tirou o imposto, tá? Então, quando você comprar um item da cesta básica, você não vai pagar imposto sobre isso. Imposto, né? CBS, IBS, tá? Não vai pagar imposto sobre isso. Então, você vai falar, nossa, então, Michele, vou comprar um aparelho de ultrassom, vou me creditar, vou ter um crédito absurdo, olha que delícia. Olha aqui, gente, ultrassom tá com a alíquota zero. Então, ele não paga, você não se credita. E a regrinha também é para vocês saberem do que você vai se creditar, também é muito simples. Você vai se creditar do que a cadeia anterior pagou. O que é cadeia anterior? De quem você comprou. Se ele pagou.
imposto sobre isso com redução, você vai se creditar com redução. Se ele tem alíquota zero, você não vai se creditar. Se ele é simples nacional, ele paga CBS e ele paga IBS, só que numa alíquota muito menor do que esses 28. Então você vai se creditar? Sim, você vai se creditar, mas numa alíquota muito menor, tá? Para não ter confusão. São esses dois conceitos que vão ajudar bastante vocês no raciocínio do dia a dia, tá? Um naquele lá de quando pagar o imposto. O que acontecer primeiro? Recebimento ou faturamento. E aqui, do que você vai se creditar? O que a cadeia anterior pagou. Simples, simples assim, tá? E como agora existe essa nomenclatura básica de serviços e produtos, tá? O nome é NBS, mas é serviços e produtos. Para todos os produtos e para todos os serviços é um único código. Então, a partir do momento que você colocar no seu sistema de software aquele código, ele já vai te falar qual que é a alíquota daquele produto, se você vai se creditar ou não. E aí, o que que você vai ter que fazer para saber se você vai se creditar ou não, que eu vou falar isso mais para frente. Só saber o regime de tributação daquele seu fornecedor, tá? Por quê? Porque se ele for simples nacional, você vai ter que reduzir aí o seu crédito, tá? Então, aqui é a alíquota que fica para vocês, tá? 40% de 28. Obviamente, isso aqui é uma estimativa, mas bem próxima da realidade. Então, a alíquota de vocês de CBS e IBS é 11,2. De cara? Não, não é de cara. Tem o regime de transição, que eu falei na outra apresentação, né? Entramos com CBS 100% em 2027 e 2028, somente de CBS, e IBS entraremos a partir de 2029, gradativamente até 2033. Então, não vai ser esta alíquota de cara que vocês vão colocar por fora, não vai ser essa alíquota de cara. Hoje é só para mostrar para vocês como que é a tributação de pessoa física, de lucro presumido e de lucro real, tá? Só destes impostos sobre consumo. Não estou falando de INSS, não estou falando sobre imposto sobre imposto sobre renda, que é o imposto de renda e contribuição social, tá? Então, hoje, o que que pessoa física paga? Só paga, além do INSS, do imposto de renda, né? Não estou falando sobre isso, sobre consumo, ele só paga ISS. Lucro presumido, o que que ele paga? 0,65 de PIS, 3 de COFINS e, dependendo da prefeitura que ele tá, de 2 a 5 ISS. E lucro real, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS e também idem aqui no mesmo raciocínio do ISS. Ou seja, o lucro presumido, ele paga ou 5,65 ou 8,65, depende da cidade que ele está sediado, e lucro real, ou 11 ou 14. Só para vocês compararem como que vai ser esta alíquota, porém teremos o creditamento, e é por isso que o creditamento é tão importante. Eu falei lá na outra apresentação que é a cereja do bolo, tá? Porque se você não se creditar de nada, não fizer essa gestão de crédito, esta vai ser a sua alíquota de saída, tá? Cara, mas hoje eu tô no 5,63 e antes e eu vou estar no 11,2 se você não fizer gestão de crédito, sim. Tá bom? Não cumulatividade do IVA. Nossa, já falei tanto essa palavra, até já engasgo. O que que significa isso? É aquilo que eu falei do crédito. Ou seja, o imposto agora, ele não fica em cascata. Então, o imposto lá da indústria foi no meio, embutido no preço do comércio, que foi para o do representante e que agora está na sua prestação de serviço, porque quem sempre paga o imposto final é o final da cadeia. Só que agora, com este princípio da neutralidade, que a 124 traz para a gente, o que que ele fala? Ele fala o seguinte, que a cadeia ela vai se debitar quando ela vende, mas tudo que ela compra, ela se acredita. E aí vai a cadeia toda e vai onerar quem? O consumidor final. Por quê? Porque o consumidor final, ele só vai pagar o imposto. Ele não vai se creditar de nada, porque consumidor final, pessoa física, não se acredita, tá? Então, não cumulatividade, o que
sempre quando vocês forem participar de implantações, né, de reforma tributária, é isso, tá? De novo aqui, que quem paga o imposto é o consumidor final. Então, quando você precificar o teu imposto, o teu serviço, o imposto, né? Você tem que deixar bem claro que quem. Na verdade, isso sempre foi, tá, gente? É que as pessoas nunca souberam precificar e vou mostrar para vocês. Mas, de novo, quem paga o imposto é e vai ser o consumidor final. Aqui, só trazendo aqui o artigo para vocês, né, da não cumulatividade, da onde que, que a gente se baseia, tá? E o que está fora de creditamento. Lá eu mostrei para vocês, na outra apresentação, todos os tópicos. Aqui para vocês, básico. O que está fora de creditamento? Tudo que a empresa comprar, mas que é para uso pessoal dos sócios, dos funcionários, tá? Fui almoçar com um cliente. Gente, é representação, isso é gasto pessoal, isso você não pode se creditar. Você só pode se creditar tudo que for para a empresa. Então, isso é creditamento amplo. Porque senão o pessoal é espertinho e coloca tudo na conta da empresa, tá bom? Regras gerais para apropriação de crédito. O que é? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você só vai poder se creditar do imposto daquilo que você comprou, se a cadeia anterior pagou. Extinção de obrigação, é que a legislação ela fala em extinção de obrigação e é por isso que eu coloquei aqui. Mas isso nada mais é traduzindo para a linguagem de vocês, para a linguagem do dia a dia, é pagamento de imposto. Ou seja, você só vai se creditar do que você comprou se a pessoa que te vendeu pagar o imposto dela, tá? Virá segregado CBS e IBS em todas as notas. Não vem um IVA só. E por que que eu estou falando isso? Porque você pode ter crédito de CBS e crédito de IBS sem débito. E aí você vai acumulando esses créditos. E aí uma coisa que muita gente começou a perguntar para mim agora depois da apresentação. Mas, Michele, eu acumulei muito crédito de CBS, eu posso abater do IBS? Não, são esferas completamente diferentes, tá? Hoje, quando você paga indevidamente ou paga maior, por exemplo, um PIS, você pode fazer um Perscomp e abater de um COFINS, de um imposto de renda, de uma contribuição social, tá? Mas dentro da mesma esfera. CBS é uma esfera, IBS é outra esfera. Então, você não vai poder abater CBS de IBS e IBS de CBS. CBS só se compensa com CBS e vice-versa, tá? E outra coisa que você só vai conseguir se creditar se você receber a nota fiscal. Então, precisa receber a nota fiscal, ele precisa pagar o imposto, precisa vir destacado CBS e IBS, e você só vai se creditar de CBS com IBS, o CBS e IBS com IBS. Aqui é um exemplo, tá, de débito e crédito. Prestei serviço de R$ 3.000 da não cumulatividade, né? Comprei insumos para minha clínica, para o meu consultório de R$ 1.000. Qual que vai ser minha base de incidência de IVA? R$ 2.000. Hoje, como é que é? R$ 3.000, tá? Só para vocês entenderem essa apuração de débito e crédito. E a novidade boa aí, vocês vão poder se aproveitar de crédito de tudo o que vocês comprarem e que a cadeia anterior pagou o imposto, né? Então, aqui eu coloquei uma cadeira, um móvel. Aqui eu não colocaria, por exemplo, um ultrassom, porque o ultrassom não gera crédito, tá bom? Mas aí é por conta da natureza da mercadoria. Agora, em geral, equipamentos, todos, tá? Geram crédito sim. E aí é uma coisa muito boa, porque antes, primeiro que não gerava crédito, e segundo que as pessoas faziam aquela formatação híbrida, né? De
um pouco na PF, um pouco na PJ, e aí tinha aquela questão: ah, mas eu não vou me creditar, não vou, a compra do equipamento não é uma despesa dedutível. Mas eu estou falando da legislação do imposto de renda, tá, gente? Não é uma despesa dedutível. E aí tinha que fazer uma conta para saber se locando aquele equipamento não era melhor. Aí era uma estratégia financeira, né? Porque locação era dedutível, tá? Agora, aquilo lá continua valendo, tá? Carnê-leão continua valendo. O regulamento do imposto de renda não mudou. Precisa continuar fazendo livro caixa, recolhendo carnê-leão, tudo certo, tá? Mas, se você tiver a empresa, ou mesmo for pessoa física, você consegue se creditar deste CBS e IBS. Aqui, aquilo que eu falei, que só gera crédito se houver IBS e CBS pago na etapa anterior. Quem não gera crédito? Gente, seus funcionários, vocês estão pagando para ele? Estão. Salário? Salário. Prolabore? Para sócio? Prolabore. Mas isso não gera crédito, tá? Folha de pagamento não gera. Tudo que você comprar sem nota fiscal também não gera crédito. E equipamento com alíquota zero, como é o caso do ultrassom que eu falei, também não gera crédito. Então é muito importante gerenciar estes créditos. Para isso, não tem crédito. Uma novidade do split payment, por quê? O que significa? Vou passar para cá, depois eu volto. O split payment. Eu não falei que para vocês se creditarem, a cadeia anterior tem que pagar? Então, enquanto o split payment não estiver vigorando e não vai estar em 2026, e em 2027 ele só entra para B2B, para quando você presta serviço para outra empresa, e vai ser facultativo. Enquanto isso não for obrigatório, você vai ter que fazer o gerenciamento de crédito, você vai ter que fiscalizar a cadeia anterior para saber se ele pagou ou não. É um trabalhão, mas tem que fazer, tá? Depois que o split tiver implantado, como que vai funcionar? Você vai receber o valor. Você é aqui, ó, tá? Você tá aqui. Você recebe o valor do seu paciente. Automaticamente, quando você receber este valor e emitir a nota, o sistema bancário, através de algum link dessa nota, a gente ainda não sabe qual vai ser, vai pegar o valor líquido, que é o teu valor da sua prestação de serviço, e vai mandar para você, e vai pegar o valor do imposto e vai mandar para o governo. IBS vai mandar para o município e para o comitê gestor, tá? Eles lá eles vão fazer a divisão. E aí, volta para cá, volta para cá. Por que que é bom o split? Porque você já sabe que o que você comprou já está pago o imposto e já pode automaticamente se creditar. E por que que é ruim? Porque hoje vocês ficam com o valor daquele imposto até o mês seguinte. Vocês geram caixa. Vocês vão começar a receber só o líquido quando o split entrar. Então vai ter um impacto e grande no fluxo de caixa de vocês, tá? Vai entrar muito menos dinheiro. O imposto já vai ser devido na hora da prestação de serviço, na hora do recebimento desse, desse imposto, desse serviço, tá? Então, ó, ele assegura o recolhimento do imposto, ele reduz a sonegação fiscal, porque não tem como você não pagar o imposto, já foi retido, já tá lá, né? E simplifica o processo de recolhimento. Mas, ó, isso aqui, gente, dependendo do tamanho da empresa, vocês imaginam assim, ah, tem um cliente meu que paga 400 mil de imposto por mês. Vai ser 400 mil a menos que vai entrar na conta dele naquele mês. E ele ficava com esse dinheiro e ele girava esse dinheiro até o mês seguinte, para quando ele pagasse o imposto. Até o dia 25 do mês seguinte. Então, pode ser que precise de um aporte aí, tá? Tem que fazer esse estudo. Isso aqui é, enfim, isso aqui muda toda hora, tá? Então, mas hoje, o que que temos? Previsão para entrar em 2027, tá? Vai ser facultativo e vai ser aplicado a princípio só para o B2B, tá? Mas isso aqui muda toda hora. Então, se a gente conversar daqui 2 meses, pode ser que isso aqui tenha mudado. Uma novidade, principalmente para pessoa física, que hoje, pessoa física às vezes nem tem contador, né? Pra, mas hoje, a partir do ano que vem, vai ter a apuração assistida, não só para pessoa física, é para todo mundo. Ou seja, toda
transação mercantil ou de serviço, né, emitiu uma nota fiscal, a Receita Federal já vai fazer uma apuração virtual lá no ECAC, tá? Isso se chama apuração assistida. E aí, o que que você vai ter que fazer? Porque essa apuração assistida é o que você comprou e o que você prestou de serviço. Beleza. E vão ficar créditos suspensos lá, que são as coisas que você comprou, mas que não pagaram na cadeia anterior. Você vai ter que falar com o seu fornecedor, pagar o imposto para esse crédito ficar disponível para você. E da mesma forma que, ou ainda hoje, quando a gente vai fazer a nossa declaração de imposto de renda, vem aquela declaração pré-preenchida, não vem? Vem cheia de erro, cheia de erro. A minha vem cheia de erro. Então, você acha que essa apuração assistida não vai vir cheia de erro? Você simplesmente vai falar, vai apertar um botão, não, é isso mesmo? De jeito nenhum. Então, além do trabalho que você vai ter de geração de apropriação de crédito, de fiscalização da cadeia anterior, de envio de tudo isso para a contabilidade, a gente ainda vai ter que ver se o que o fisco fez está certo ou se não está certo. Então, para ajudar, agora a gente tem que trabalhar para corrigir o sistema deles, tá? Isso para pessoa física também, tá bom? Então, por isso que para pessoa física, gente, eu vou falar mais para frente, vai ser, primeiro que a carga tributária quase vai triplicar, tá? Então, dependendo do valor da que a pessoa física fatura, os estudos que eu fiz a partir de 7 mil já não vale mais a pena por mês, tá bom? Porque vai ter que ter o contador, então aí já piora tudo. Para que tenha essa apuração assistida, é óbvio que o sistema de emissão de nota fiscal, assim como hoje é para operação mercantil, compra e venda de mercadoria, temos uma DANF única para o Brasil todo, o sistema de emissão de nota fiscal de serviço também vai ter que ser unificado, porque senão não conseguem ter essa apuração assistida aqui, tá? Então, teremos um período de teste agora em 2026. Hoje recebi e-mail da Prefeitura de Barueri, que já mudou o layout, tá? É, semana retrasada já recebi da Prefeitura de Santana de Parnaíba e, enfim, as prefeituras elas neste ano estão se adaptando porque a partir de 1º de janeiro o layout muda, tá? Ou seja, sim, lucro presumido vai ter que já ter o destaque no padrão nacional de CBS e IBS, que é o imposto por fora. Não vou falar sobre isso, porque eu me aprofundei bastante na na apresentação anterior, tá? E Simples Nacional? Simples Nacional para 2026 está dispensado o destaque, tá bom? Mas a nota fiscal, padrão, novo padrão, vai ser o mesmo, só não vai precisar colocar o destaque. E aí, e as prefeituras, né? Eu não falei que é um padrão único, falei, muito bem. Só que tem muitas prefeituras que estão resistentes, e a Prefeitura de São Paulo é uma delas. A Prefeitura de São Paulo não quer ir para o padrão único. E aí, como é que vai acontecer? Isso já é verdade, já é realidade. A maioria vai para a plataforma nacional. Vai ter um site aonde todo mundo que a prefeitura migrou para a plataforma nacional, você vai emitir suas notas fiscais por lá. Se você usa um software de gestão financeira, ele vai ser vinculado à plataforma nacional para emitir nota fiscal por lá. E para as prefeituras resistentes que querem continuar com seu sistema próprio, no caso, a Prefeitura de São Paulo, você vai continuar emitindo a nota fiscal pela Prefeitura de São Paulo, só vai mudar o layout, mas o lugar de login e senha, aquela carinha lá da Prefeitura de São Paulo, vai ser a mesma, tá? E aí vai ser a Prefeitura de São Paulo que vai ter que integrar o sistema dela com a plataforma nacional, mas aí não é problema teu, tá bom? É só falando, só para vocês saberem que que vocês precisam? Eu vou falar isso mais para frente. Já saber até o final do ano. Dia 5 de janeiro, quando entra a 124 em vigor. Aonde que vocês vão emitir nota fiscal? No sistema, na plataforma nacional ou na sua prefeitura? Tá? Isso vocês já precisam procurar saber.
O tributo, ele passa a ser por fora. Falei bastante sobre isso na outra apresentação, mas trouxe aqui porque se alguém não participou, só para poder entender, tá? Hoje, a partir do ano que vem, o valor do serviço, ele é líquido de imposto e ele passa, quando você for pagar, vai ser aquele valor do serviço mais o valor do seu IVA. Como isso aqui é uma invoice, está escrito VAT aqui, que é IVA em inglês, tá? E isso de 190 países que temos, 170 já usam dessa forma. Com isso, você consegue ver bem o que é serviço que você, né, o seu paciente, consegue ver bem o que é serviço que ele está pagando para você, o que é imposto que ele está pagando para o governo. Tá? Isso vai ser para tudo, tá, gente? Para tudo que você for, tudo que você for comprar a partir do ano que vem, vem dessa forma. E aí a pergunta que todo mundo está me falando, né? Profissional da saúde, vai pagar mais imposto para pessoa física? Vai. Por quê? Porque o ISS fixo, que é uma média, tá? De R$ 800 a 1.300, R$ 400 por ano, ele deixa de existir. E o que continua existindo? O Carnê-Leão, que é imposto de renda, o INSS, que é com contribuição previdenciária, e vai criar que o CBS e IBS. Então, vai sair uma coisinha, uma merrequinha aqui de valor e vai entrar mais 11,2 para vocês. Então, de cara, ele não precisa nem fazer muito cálculo, não, tá? Vai aumentar para a pessoa física. Além de ter aquela apuração assistida, que você vai precisar de um controle e de uma pessoa para poder fazer esse controle para você, tá bom? Mas assim, tem que fazer cenários, cálculos, para vocês saberem qual que vai ser o melhor cenário para vocês, tá? Mas de pessoa física, de todo mundo que eu fiz, esquece. E híbrido também, tá? Porque o híbrido é pessoa física e jurídica ao mesmo tempo no mesmo endereço. Se a física aumenta, por que que você vai continuar como pessoa física se você não pode pegar aquelas despesas que são dedutíveis da física que você estava usando lá para bater no imposto de renda e utilizar agora no creditamento da sua PJ? Não faz nem sentido, tá? São cenários. Então, isso que eu estou falando para vocês tá meio solto, mas quando a gente for fazer as simulações, o remodelamento de negócio das empresas de vocês, são cenários que vocês vão conseguir ver claramente aí qual que é a diferença, tá? E aí, Michele, falando da pessoa física, né? Pessoa física, quando ele é um consultório odontológico, consultório médico, ele não vai ter tudo que ele comprar para a clínica dele, ele não vai ter que pedir a nota fiscal para poder se creditar? Vai. E como que a Receita Federal vai saber que aquela nota fiscal emitida para o seu CPF, ora, é coisa sua, pessoal, ou produto de limpeza? Quando que ele vai saber que é para o seu consultório, para a sua clínica e ora para sua casa? E aí, o que que vai ser criado, tá? Com um calendário ainda a ser elaborado, e não tem esse calendário oficial. As pessoas físicas passarão a ter, entre aspas, um CPF profissional. Como que é esse CPF profissional? Nada mais é do que um CNPJ. É bem doido isso aqui, porque CNPJ é Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e você é uma pessoa física, né? Mas é isso, é um CNPJ alfanumérico, composto por letras e números. Ou seja, aquele cadastro municipal que você, profissional da saúde, faz na prefeitura para mostrar que você é um profissional que trabalha para pessoa física, né? Passa a não existir mais. E você passa a ter esse CNPJ alfanumérico. E aí, quando você for fazer compra, o que é para o seu consultório, para a sua clínica, você vai fazer compra no seu CNPJ alfanumérico. E o que for das suas coisas do seu dia a dia, você vai fazer compra no seu CPF, como você sempre fez. Isso é por conta do creditamento, tá? É para direcionamento de creditamento, porque senão você não vai se creditar de nada. Você não iria se creditar de nada. Porque como que eu iria saber o que é para você e o que é para o consultório, tá? Muito cuidado, gente, para não confundir. E, ó, desde a minha última apresentação, tá todo mundo confundindo isso. E aí eu coloquei hoje isso aqui nessa apresentação. Não confunda crédito de CBS e IBS com dedução do livro caixa.
vocês vão ter agora que seguir duas legislações. Uma, para imposto de renda, saber se aquelas despesas, isso para pessoa física, tá, gente? Se aquelas despesas são dedutíveis para apurar o imposto de renda e vão ter que ver se as compras que vocês fizeram, esquece dedutível e não dedutível, se as compras que vocês fizeram gera crédito ou não gera crédito. São duas apurações completamente diferentes, duas legislações completamente diferentes. Coloquei até um exemplo. Você vai comprar uma cadeira odontológica. Lá no seu Carnê-Leão, equipamento é despesa dedutível? Não, não é despesa dedutível. Mas, se você comprar essa cadeira odontológica de uma empresa que não é do Simples Nacional, vai tirar crédito de CBS e IBS. Aluguel. Aluguel é uma despesa dedutível do seu Carnê-Leão para imposto de renda? É, tá? Ele, você vai ter creditamento de CBS e IBS? Depende de quem está alugando para você. Se for uma pessoa jurídica, com certeza você vai ter. Se for uma pessoa, se o dono do imóvel, né, for uma pessoa jurídica, se o dono do imóvel for uma pessoa física, depende se ele é ou não contribuinte de CBS e IBS. E aí tem uma regrinha para aluguéis, uma quantidade de imóveis que a pessoa tem que ter, não vou entrar aqui no assunto, mas aí tem que ver se ele vai ser contribuinte ou não. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, pessoas, acabando aqui pessoa física, entrando aqui na pessoa jurídica do Simples Nacional. Novidade que agora o Simples Nacional, ele vai ter mais um bracinho, né? Antes, a gente falava só em Simples Nacional, anexo 3, anexo 5, né? Aquele remodelamento, aquele direcionamento lá de fator R, que vocês estão cansados de saber. Agora é Simples Nacional que se debita e se credita e Simples Nacional padrão que não se debita e não se credita, tá? Esse que se debita e se credita, ele vai se chamar de regime regular. Tem gente que fala híbrido, tá? Mas a legislação fala em regime regular. O que que significa? E também vai permanecer o Simples Nacional. Se você hoje é Simples Nacional, tá? E paga aquele DAS e você não tem muitos insumos, né? E tem uma folha de pagamento relativamente alta para o seu faturamento, vale a pena você continuar no Simples Nacional. Mas se você tem insumos, colocar aqui como uma possível possibilidade de você ir, você permanece no Simples Nacional, falei na apresentação anterior, recolhendo o imposto de renda e contribuição social e o INSS por dentro do Simples Nacional, só que você recolhe o CBS e IBS por fora. E aí você consegue se creditar de tudo que você compra, tá? Dá para fazer não, um semestre uma formatação e outro semestre a outra formatação? Dá. Por que que eu estou falando isso? Porque a contabilidade que vai te mostrar esse direcionamento. E se vocês não tiverem contabilidade em dia, mensal, vocês não vão conseguir ter esse instrumento de decisão a tempo, em tempo hábil para fazer a decisão da migração ou não para o outro regime. Por quê? A opção é ou em abril para você fazer a opção para o segundo semestre, ou em setembro para você fazer a opção para o primeiro semestre do outro ano. Então, tudo vai ter que ser muito mais rápido. Todo mundo vai ter que ter a contabilidade apurada todos os meses. Tem gente, e eu tenho clientes que falam, Michelle, eu vou te mandar uma vez por ano. Esquece, gente. Se vocês quiserem continuar fazendo dessa forma, a consequência disso vai ser imposto a mais. E você não vai conseguir repassar esse imposto a mais para o seu paciente, senão você vai perder competitividade. Você vai ter que tirar do seu próprio bolso, da sua própria margem, tá? Não, isso aqui é só falando aqui do artigo, né? Que fala sobre isso. Aqui, para quem que é indicado, eu acabei já falando sobre isso, o regime, o híbrido, e para quem é indicado manter no regime Simples Nacional como tá? Aquele que não compra quase nada, que paga só um aluguel e salário, pode ser que seja melhor permanecer como tá? Então, clínicas com poucos gastos dedutíveis e que atendem predominantemente pessoas físicas, ou seja,
Por que que eu coloquei pessoas físicas? Porque elas não tomam crédito. Pode ser que a melhor opção seja permanecer como tá? Todos os planejamentos que eu fiz até agora, ninguém ficou nessa opção, tá bom? E híbrido, que é o regime regular, para quem que é indicado? Clínicas com volumes relevantes de compra ou que atendem plano de saúde, porque o plano de saúde vai querer se creditar do seu imposto. E se você for Simples Nacional, ele não vai conseguir se creditar, tá? Se você presta serviço para hospitais ou para outras empresas. Então, isso você vai ter que pensar aí. E com folha de pagamento, tá? Não coloquei aqui. E com folha de pagamento, tá? Porque se você não tivesse folha de pagamento, você poderia, de repente, ir para um presumido, né? Então, por que que o híbrido é vantagem em cima do presumido? Porque o híbrido ou regime regular, você, no Simples Nacional, você não tem a incidência do INSS, aproximadamente essa alíquota aqui, sobre folha de pagamento. Então, se você tem funcionário e sua folha de pagamento é consideravelmente relevante, baseado no seu faturamento, não vá para o presumido, tá? Isso, mas tudo isso são cenários que a gente vai desenhando, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês o porquê que o Simples Nacional híbrido tem vantagem em cima do presumido e tem vantagem em cima do simples raiz, né? Que eles estão falando. Então, ó, primeiro que você vai aproveitar crédito de tudo que você comprar. Segundo, que você vai gerar crédito, principalmente para quem é B2B, para quem presta serviço para pessoa jurídica. Mas se você não presta, muitas vezes é uma boa opção. Por quê? Porque você tem economia previdenciária, 27% da sua folha de pagamento você não vai pagar de INSS. Isso aqui foi só um. Eu até ia tirar esse slide aqui, mas era só um comparativo de que se você hoje, de hoje e daqui e 2033, tá? Do Simples Nacional, para vocês verem que se vocês fizerem uma gestão de crédito boa, o imposto pode diminuir. Hoje, Simples Nacional, você vai pagar. Eu fiz uma simulação aqui com um cliente nosso mesmo. Ele paga R$ 13.000 de Simples Nacional por ano, tá? Em 2033, por que que eu coloquei 2033, gente? Porque todo ano vai ter uma alíquota diferente. Então, eu já peguei a última, tá? Que é o pior cenário. A última é o pior cenário. O imposto dele caiu. Por quê? Porque ele se creditou, ou seja, o DAS, ele tirou a parte de tributo sobre consumo de dentro lá do DAS, lá ele está pagando só a contribuição previdenciária, o imposto de renda, a contribuição social, ele está pagando CBS e IBS por fora, mas ele se creditou, o imposto dele caiu. E se ele continuou da mesma forma, tá? Aqui o faturamento, mas ele se creditou de menos. O que que ele se creditou de menos? Comprou de pessoas ou sem nota fiscal, pode ser, ou de pessoas que não geram crédito Simples Nacional. Simples Nacional vai gerar um crédito ridículo, que eu já falo que nem gera crédito. O imposto dele, ó, não vai aumentar tanto, mas vai aumentar, tá bom? Então sobe ligeiramente, ligeiramente. É o que eu acabei de falar. O volume de crédito, ele é significativo para vocês entenderem isso no impacto de vocês. O que que vocês precisam fazer já no começo do ano? Verificar, assim que for, assim que sair, mas deve sair esse ano, qual que vai ser a alíquota de de IBS no seu município. E qual que vai ser o impacto de entrando o IBS e hoje você paga 2% de ISS, qual que vai ser o impacto no seu preço, tá? Você vai ter que juntar todas essas perguntas para fazer qual que vai ser, para ver qual que vai ser o seu novo preço. Você vai ter que juntar esses três fatores, porque você não vai poder ver só o crédito, vai ter que ver também quando você sai, vocês são prestadores de serviço, né? Quando você sai de uma alíquota de ISS de 2% e vai para um IVA
de 11,2 tem um grande impacto aí, tá? Imposto de renda e contribuição social não muda para ninguém. Só vou deixar bem claro isso aqui. Isso aqui é outra legislação. Quer dizer, hoje foi aprovada, né? A lei que vai mudar. Mas isso aqui é um papo para uma outra apresentação. Foi aprovado hoje. Mas aí é outro cenário, tá? Aí é distribuição de lucro, dividendo, é redimensionamento de prolabore, tá? Dá para ter mais economia aí do que só essa, tá? Mas isso aqui, ó, vai mudar também. Equiparação hospitalar para quem pode se equiparar ao hospital continua sendo uma ótima opção, porque imposto de renda e contribuição social da pessoa jurídica não vai mudar. Então, para quem tem alvará sanitário tipo 2, para quem presta serviço predominantemente de natureza hospitalar, cirúrgica, né? É, dá para fazer um planejamento, dá para ver se tem uma economia tributária, vários clientes meus já fizeram isso. Tem que entrar com processo, a gente não reduz base se não entrar com processo judicial. Ganhou o processo judicial, você consegue reduzir bem a sua base de cálculo. Então, por que que continua bom? Porque reduz uma base de cálculo que não mexeu. Imposto de renda e contribuição social não mexeu. E equiparação hospitalar mexe nessas bases de cálculo, tá? Período de transição começa no ano que vem. Como? Só de fase teste, sem cobrança efetiva. Isso significa que você pode ficar parado no ano que vem? De jeito nenhum. Ano que vem, sem colocar a casa em ordem. A gente vai falar sobre isso. A partir do ano que vem, vocês já precisam fazer um destaque de 1%, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS em todas as notas fiscais que vocês emitirem. O resto dos impostos continuam por dentro. Ah, mas é 0,9 para a área da saúde? Não, não vai ser, porque vocês têm redução de 60%. Então, vai ser 40% de 0,9 para a CBS e 40% de 0,1 para a IBS. Mas só destaque, isso é só destaque na nota fiscal. Vocês só vão colocar na nota fiscal este valor, não vão pagar o imposto sobre isso. Isso é só para Receita Federal começar a receber essas notas e ver como o sistema dela está se comportando nessa recepção desses impostos. Isso aqui é da compensação, tá? Então, 2026 é ano teste, ano de colocar a casa em ordem. Período teste. 2027, CBS, desculpa, PIS e COFINS e IPI morrem completamente. IPI só mantém lá na Zona Franca de Manaus, mas ninguém aqui paga IPI, então não vou falar sobre isso. Mas PIS e COFINS morrem completamente e entra completamente o, a CBS. Entra 100%, a alíquota entra cheia. E aí vai ficar assim 27 e 28. Ou seja, todos os outros impostos que você paga, imposto de renda, contribuição social, continua na precificação por dentro. E CBS vai ficar na precificação por fora. E aí, em 2000, isso 27, 28, 29, o CBS permanece assim para sempre. E aí começa um tal de por dentro e por fora da IBS, tá? Escalinha que eu falei na apresentação anterior, já mostrei dos 10%, tá? É amplo isso, é denso, não vou falar sobre isso aqui, mas vai ficar nisso até 2032. 2033, estamos com a 124, 100% implantada. Então, entra em vigência 100%. Isso significa o quê? Que vocês vão ter que reprecificar todos os produtos e os serviços de vocês em 7 janelas de tempo diferentes. Todo ano vai mudar a alíquota de imposto, um pouco por dentro, um pouco por fora. A Receita Federal, como ela é muito boazinha, ela nos disponibilizou um simulador para que vocês consigam ver os impactos para quem quiser fazer. Lá no escritório a gente está fazendo isso, tá?
É claro que é um serviço separado, orçado de acordo com o escopo do cliente. Mas para quem quiser fazer, eu vou colocar aqui para vocês o site e como mexer na calculadora da Receita Federal. E é essa calculadora da Receita Federal que está utilizando quase 28% de IVA, tá? E aí, ó, aqui, ó, aqui tá o site, tá? Depois eu mando para vocês a apresentação, é só clicar. Onde que você vem? Vem aqui, ó, regime geral. Clica aqui em acessar. Não precisa de acesso Gov, não precisa de eCPF, não precisa de nada, é livre, tá? Vai entrar aí. O que que você vai colocar? Aí vem essa telinha aqui. Você vai colocar o que que você quer fazer de simulação. Ah, eu quero fazer a minha prestação de serviço. Eu vou clicar em serviço. Eu vou colocar o ano que eu quero. Eu vou colocar o município que eu tô. E eu vou colocar o NBS, tá? Isso aqui dá para consultar, tá? Você não precisa decorar todos. Mas na legislação tem todos. Coloquei aqui serviços de saúde humana, que são vocês, tá? Vai colocar aqui que é uma alíquota reduzida, vocês já sabem aqui que é uma alíquota de 60%. E aqui, quando você colocar a alíquota reduzida, já vem aqui para o C-Class Trip, que é outra nomenclatura, que é o fornecimento de serviços de saúde humana, que mostra lá no anexo 3. Muito bem. E coloca aqui o seu imposto, o seu imposto, a sua prestação de serviço, o seu valor, tá? Tudo isso aqui você preenche. Isso se você quiser orçar o que você está vendendo, né? A prestação de serviço. Se você quiser orçar as coisas que você compra para saber do que você vai ter crédito e do que você não vai ter crédito, é a mesma coisa, só que vai ter que colocar como mercadoria, tá? Tem que fazer as duas simulações, a da saída e a da compra. Para 2026, ó, é 1%, redução de 60, para aqueles R$ 1.000, você vai ter um destaque de R$ 4 na nota fiscal. E se eu quiser fazer essa mesma simulação, porque você vai ter que fazer para todos os anos, tá? Para 26, 27, 28. Eu fiz aqui, não fiz todos os meses para vocês, tá? Mas fiz aqui para vocês, mesmo valor, tudo igual, só que com data de 1 de 2030. Olha aqui, ó. A minha CBS, ela já está em 8,5 e CBS, depois que ela entra, ela fica igual, então ela vai ficar isso até 2033. A partir de 2027 já fica esse valor. E IBS é gradativo. Aqui tem só 20%, tá? Da IBS. O resto tá por fora. Então, daqui, ó, 2026 eu tenho 4 de imposto. 2030 eu tenho 48 de imposto. E se eu for lá pro 2033, quando já está vigente, eu tenho 108 de imposto. E aí eu falo para vocês, dá para não fazer nada quando você sai de uma alíquota de 4, vai para 108? De jeito nenhum. Você precisa fazer o gerenciamento de crédito aqui, para que esse 108 seja o menor possível. Se você não fizer nada, se você não se acreditar, ou se você comprar de pessoas erradas, você vai ter que arcar com esse 108 aí para você, tá? Precificação da reforma tributária. Eu vou passar por cima, porque isso é matemática e isso é feito quando a gente está prestando serviço de consultoria para vocês, mas para vocês saberem a fórmula, vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui é quem paga o imposto sobre o consumo é sempre o paciente, sempre foi. Uma forma errada de precificar, que eu não vou chutar o percentual, mas muita gente pensa assim: ah, 100 nota é 1.000, né? Ah, mas o cliente pediu nota. Meu imposto é 13,33. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1.000 mais 13,33 igual 1.133. Está errado isso, gente. Por quê? Porque o imposto, ele é devido, ele é 1.130, 13,33 de 1.133. Não é esse cálculo. E muita gente faz dessa forma. Como que você tem que fazer? Se você pegar e colocar, na apresentação anterior eu já falei, né, que o imposto é por dentro e a gente divide. Se você fizer a precificação correta, você tem que saber, você vai saber que não é 1.133, que para você ter o seu imposto por dentro de 13,33 correto, você tem que vender emitir a nota fiscal por 1.153. Ou seja,
R$ 1.000, R$ 1.000 que é o valor líquido, né? Que é o valor que a pessoa está falando, é o valor sem nota, dividido por um menos a alíquota do imposto. A alíquota do imposto, 13,33 dá 0,8667. Então, 1.000 dividido por este é o valor de nota fiscal. Isso significa imposto por dentro. Esta é a regrinha que todos precisam saber para precificar isso hoje, né? Vou mostrar aqui para vocês. E da onde eu tirei o 13,33? 2 de ISS, PIS, COFINS, tá? Imposto de renda e contribuição social. Lucro presumido de empresas que estão sediadas em município que tem 2% de ISS. E aí, como que está a carga tributária atual comparada com a carga tributária no primeiro ano de vigência já de CBS, que é 2027? Dá uma olhadinha aqui, como não é um bicho. Calma, tá, gente? Não é um bicho que fala, meu Deus, eu vou pagar muito mais imposto. Vocês têm uma redução de 60%, tá? Não vai. Olha aqui, tá fácil aqui. Hoje vocês pagam 13,33. Tá aqui a alíquota, tá? De tudo que vocês pagam. Imposto de renda e contribuição social, eu coloquei uma alíquota direta, tá? 32 vezes 15 e 32 vezes 9 para ficar mais fácil para vocês. E aí, o CBS e IBS some, e aí vocês vão ter o ISS, o imposto de renda e a contribuição social. Ou seja, este vai ser o valor por dentro e a diferença do por fora. Só que se vocês tiverem crédito do por fora, pode ser, e você já tem essa redução de 60%, pode ser que vocês não tenham o imposto de CBS e IBS a pagar. E aí você fica nesse valor aqui, que vai ser sua carga tributária, tá? E aí vem uma formulinha, não vou falar muito de vocês, é só para vocês terem, para saber aplicar, para poder conferir o cálculo aí de vocês de precificação de 2027 a 2033. Um pouco do imposto vai ser por dentro, um pouco do imposto vai ser por fora. Então, todo ano vocês vão ter que utilizar esta fórmula aqui. Dentista e médico deve estar olhando e falar, Michele, pelo amor de Deus, você vem com fórmula, mas precisa, tá? Porque senão vai precificar errado e, de novo, o impacto disso é na margem de vocês. Preço do serviço, como é que ele vai ser feito? Como é que ele vai ser composto? Hora clínica mais custo variável aqui em cima e embaixo um menos. Hoje, como é que é? Um menos o meu imposto por dentro, mais a minha taxa de cartão, se aquilo for cartão, né? E mais lucro estimado que eu quero ter. Eu quero ter 30% de lucro, quero ter 40% de lucro. Aqui eu coloquei 40, tá bom? Essa é a forma de precificação hoje. E a partir de 2027, como vai ter um pouco do por dentro e um pouco do por fora, vocês vão ter que somar tudo isso com o imposto por fora. Então, a fórmula, ela muda desta, que é a de hoje, para essa. Então, já estou dando para vocês, gente, mastigado, passo a passo, de como fazer toda essa reprecificação. Para quem quiser, fala, não, eu quero fazer, a gente tem condições de fazer internamente aqui para fazer, tá? E o que que é preciso fazer agora? A primeira coisa que tem que fazer, ver com a sua prefeitura como é que, a partir de 1º de janeiro, porque dezembro voa, um monte de gente para de trabalhar dia 15 e dia 1º de janeiro não, dia 5. A 124 começa a vigorar a partir do dia 5, que é segunda-feira. Aonde você vai entrar para fazer a sua emissão de nota fiscal? Não vai ser bem provável que não seja no mesmo lugar que você faz hoje, tá? Você já vai ter que começar a destacar o CBS e IBS num valor reduzido, 60% de em cima de 1% de CBS e IBS, tá? E você já tem que ter todo o seu software já parametrizado com os novos, com as novas nomenclaturas. Tanto a C-Class-Trib, que é o identificador do Serviço da Saúde Humana, quanto o NBS, que é a nomenclatura do brasileira de serviços. Então, o seu software já tem que estar todo reparametrizado. Vai ter que, durante o ano, tá? Isso não vai ser logo agora, não precisa ser janeiro, fevereiro, mas durante o ano você precisa
revisitar toda a sua precificação e reprecificar, achar agora qual que vai ser a sua nova hora clínica, o seu novo custo variável, para você poder saber qual que vai ser a sua margem de lucro. Agora é hora de arrumar a casa, de tirar qualquer processo, vou olhar para cá que está mais fácil, processo manual, acabar com planilha solta. Gente, se vai estar difícil reprecificar tudo dentro do seu software, você imagina para quem não sabe precificar, para quem precifica o valor, chuta o valor do serviço, baseado no que o colega tá oferecendo, ou para quem faz tudo em planilha de Excel. Esquece isso, tá? Notas fiscais erradas, documentos perdidos. Documento perdido é crédito perdido. Como é que você vai pleitear um crédito se você não tem o documento? Ou se não entrou na apuração assistida uma coisa que você comprou, como é que você vai fazer para argumentar e fazer manifestação de inconformidade? Porque se você comprou alguma coisa e não está lá, você vai ter que abrir uma manifestação de inconformidade. Se você não tem o documento, você não vai conseguir abrir, tá? Sistema de gestão é a espinha dorsal da reforma tributária. É sistema de gestão inteligente, tá? Então, quem não tem, corra para ter um. E uma coisa que vai onerar e muito as empresas, todas, não é só vocês não, tá? Vai ter que qualificar quem faz compra, quem emite nota fiscal, tá? Não dá mais para ser a secretária sempre, dá para ser a secretária, óbvio, mas com treinamento de como emitir nota fiscal. Equipe de compras, não dá para qualquer um comprar qualquer coisa. A equipe de compras tem que ser treinada para saber o que comprar e de quem comprar, tá? De quem comprar é por conta de se ela comprar de um Simples Nacional, ela não vai ter crédito. E se aquilo lá tiver. Eu comprei um de Simples Nacional, um ultrassom. Ah, eu não tinha crédito mesmo, deixa o Simples Nacional. Mas se aquilo lá tiver um crédito full, não tem por que comprar do Simples Nacional, né? Bom, a não ser que você tenha uma vantagem financeira gigantesca. O valor dele, do produto, está muito menor. Vocês entenderam que não dá mais para qualquer um fazer compra? Tem que ser uma pessoa especializada, tem que ser uma pessoa treinada nisso. Compra é de novo, a cerejinha do bolo aqui do planejamento, tá? Da redução da alíquota. E contabilidade especializada e contabilidade em dia, tá? Categorização correta. A categorização da contabilidade tem que ser a mesma categorização do sistema de vocês e a mesma categorização da apuração assistida para que o crédito seja apurado e que ele saia de um crédito fiscal e seja um crédito financeiro para vocês. Crédito fiscal é o destacado na nota. Crédito financeiro é quando a etapa anterior pagou o imposto e já está disponível para você, tá? Todo mundo vai ter que fazer um remodelamento de negócio. Vai ter que revisitar se a melhor forma de você trabalhar é como PF, é como PJ, ver se aquela formatação de híbrido que um monte de cliente meu trabalha que tem uma boa redução tributária e vai ter uma boa redução tributária até o final do ano que vem. Isso continua, tá? Mas a partir de 2027, já asseguro que se a economia tributária, se tiver alguma economia tributária, o trabalho que se dá, que tenha mais para fazer isso, já não compensa, tá? Analisar se o seu regime tributário, baseado agora nas suas compras e não mais no planejamento tributário que a gente fazia antes, baseado só nas vendas, se é melhor você ser simples nacional, híbrido, né, que é o regime regular, lucro presumido, se é melhor ir para o real. Por que, gente, eu estou trazendo esse real agora para vocês? Porque quem tem Ó, o PIS e o COFINS, eu falei lá para vocês antes que do lucro real é maior, né? E o que que difere hoje, a partir de agora, que o PIS e o COFINS, que vão ser substituídos pela CBS e CBS, vão ser iguais? O que que vai, 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 vai ser diferente do lucro real e do lucro presumido? A margem de lucro de vocês. Se vocês tiverem um lucro, peraí, admite. Se vocês tiverem um lucro maior que a presunção da Receita Federal fala de 32, vale a pena continuar no presumido. Mas se vocês tiverem um lucro menor, entendeu?
vai para o real. A, a organização que uma empresa de lucro real, que eu sempre costumo falar, eu aprendi isso muito com meu pai, que você não basta querer ser lucro real para uma economia tributária, você precisa saber ser lucro real, né? Agora, todas as empresas vão ter que se organizar da mesma forma que uma empresa de lucro real se organiza. Vai ter que ter sistema de gestão, vai ter que ter gente qualificada trabalhando atrás do sistema de gestão. Vai ter que ter contabilidade em dia. Então, não tem, porque uma empresa que tem um lucro pequenininho e que não é equiparado ao hospital, tá? Esquece, tô falando que uma clínica normal. Não tem por que não pensar no lucro real, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. Tá bom? Então, e a outra coisa também que dá para fazer, em muitos casos, ter mais do que uma empresa. Porque se você tem dois públicos nichados, completamente diferentes, um que se acredita, né? Você presta serviço para empresas, para hospitais, e outro que é só pessoa física, que não se acredita, claro que tem que pensar em outras coisas também. As pessoas que estão trabalhando lá, que estão envolvidas para não ter duplo vínculo. Gente, são tantos braços que tem que pensar, mas em muitos casos a possibilidade de ter duas ou mais do que uma empresa, né? Duas empresas, para cada uma estar no regime de tributação. Verificar a possibilidade do creditamento, tá? É o fator crucial aqui no remodelamento de negócio de vocês. Explore caminhos legais para otimização fiscal, tá? Vocês já têm 60%, vocês já estão no melhor cenário, tá, gente? Pouquíssimas pessoas estão melhores do que vocês, tá? Eu tô com 30%, tá? Profissional, arquiteto, administrador, contador, advogado, tá? 30. Vocês estão com 60. Pouquíssimos estão com 100, pouquíssimos, tá? E tem que simular. E não vai ser só uma simulação. Vocês precisam fazer 7 simulações. Aqui eu coloquei 2025, mas 2025 não precisa, né? Porque 2025 vai ser igual a 2026. Então, faz 2026, que é o período teste, e a partir de 2026, todos os anos, tá? Coloca na simulação sua expectativa de crescimento, coloca seus fornecedores atuais, vê qual que é o regime de tributação dos seus fornecedores e vocês conseguem mapear qual que vai ser a alíquota de vocês. Peraí. Ô, infeliz. Por que não tá indo? Tira isso. Foi. Eu coloquei aqui um plano de ação básico, já com todas as etapas para implementar a reforma tributária na empresa de vocês, tá? O básico para qualquer empresa, por menor que seja, da área da saúde, tá? É de pelo menos 90 dias. Porque não depende só de vocês. Depende da posição dos seus fornecedores. Eu não falei que tudo depende do crédito. Então, depende do posicionamento dos seus fornecedores, de como que eles vão se comportar depois da reforma. Se eles vão continuar no regime que eles estão ou se eles vão mudar. Então, tudo depende, uma coisa depende da outra. E eu coloquei aqui, passo a passo, o que vocês têm que fazer na empresa de vocês. Já começa, não quer começar em janeiro, já começa em fevereiro, tá? Para dar tempo, já precisa abrir empresa nova, ou não, não dá, eu quero mudar de regime, tá? Trazer dúvidas, se especializar, contratar pessoas especializadas, tá? Isso aqui é técnico, mas já trouxe aqui para vocês prontinho para vocês aplicarem, tá? Diagnóstico, primeira coisa, parametrização, segunda coisa, e implementação, terceira coisa. Tem muita gente que está falando assim, Michelle, eu quero só o diagnóstico com vocês, que eu quero poder ter uma visão geral, depois deixa que a gente entra no sistema, porque isso toma muito tempo, isso acaba ficando uma coisa um pouco mais cara. A gente vai parametrizar, a gente vai ajustar e a gente vai implantar. Você não precisa fazer mais nada. Também pode ser. Por isso que eu falei que depois dessa reunião, a gente precisa ter reuniões individuais para a gente saber, a gente da Mata, para saber o que vocês querem que a gente faça para que a gente possa trabalhar em cima desse escopo para vocês, tá? Cada um de vocês tem uma estrutura completamente diferente, então não tem nada padrão aqui para vocês.
Próximo passo com a Mater é esse diagnóstico personalizado, ver como que vocês vão se adaptar e ver como que vocês querem implementar e treinar a equipe de vocês. E aqui é um QR Code para vocês receberem a apresentação por e-mail, tá? E lá também, se caso vocês não participaram da apresentação de, sei lá qual que foi, dia 18 de terça passada, se vocês quiserem o vídeo e a apresentação também, coloca lá que quer, que aí eu já mando os dois para vocês. Tá, eu vou deixar aqui na tela e vou pedir para me abrir deixa eu voltar aqui. Me abre os microfones para a gente poder conversar. Vou abrir, Mi. Antes eu só queria agradecer, assim, de verdade, todo mundo que tá aqui. Eu acho que eu compartilho da mesma opinião que você. E eu acho que quem tá aqui, né, numa quarta-feira, depois de 1 hora e meia de conteúdo, né, na área da saúde, que a gente sabe que é sempre corrido, que, né, cheio de demanda, assim, parabéns mesmo, porque vocês estão à frente, querendo estudar, querendo absorver esse conteúdo, né? Foram muitas informações, a gente sabe que deve ter muita gente aí desesperada no processo, não entendendo nada, que vai ter que assistir a live 4 vezes. Então, assim, fiquem super à vontade. Eu vou abrir os microfones agora. Perguntem, compartilhem, peçam ajuda. A gente está aqui para ajudar vocês, tá? Obrigada a todo mundo de verdade. Vou liberar aqui. Prontinho, gente. Se também alguém quiser mandar no chat, fiquem Deixa eu super à entrar. vontade. Eu tô fora do chat, gente. Cadê eu? Everyone, aqui. O Fernando está Ah, agradecendo a apresentação, foi um presente. Obrigada, Fê. A Olá, gente. boa noite. olá, doutor. Eu assisti a apresentação aqui, muito boa, parabéns, viu? Eu Obrigada, obrigada. não sei se Ficou eu com alguma entendi, já teve dúvida? uma outra anterior, é isso? Uma outra apresentação? Teve. Eu fiz uma outra apresentação aonde eu expliquei os pilares da reforma tributária, tá? Então, o que que eu expliquei? Sobre a nova formação de preço, o que que vai sair do imposto do preço por dentro, o que que vai entrar por fora. As alíquotas, porque é uma alíquota de 28, uma alíquota básica? É, mas para cada ramo da economia vai ter ou não uma redução, né? E aí eu entrei um pouquinho na legislação para falar um pouquinho de cada ramo. O formato de apuração, nesse eu já entrei falando de débito e crédito, e lá eu falei o que que é débito, o que que é crédito e como que você vai recolher o seu imposto, que é a diferença dessa apuração. Falei também o que que gera crédito e como que gera crédito. Falei bastante do Simples Nacional. O Simples Nacional não vai gerar o crédito que uma outra empresa do lucro presumido ou lucro real gera. E depois eu amarrei tudo isso com o combate à sonegação, linkando o que que você faz de errado que você não vai mais poder fazer de errado e o que os outros fazem de errado e que vai impactar na tua empresa, né? Como, por exemplo, a não emissão de uma nota fiscal quando você compra alguma coisa. Então, tá gravada, tá? Porque aquela apresentação foi só para os clientes lá do nosso escritório, mas tá gravada e eu vou disponibilizar para todo mundo que quiser, só colocar só pedir lá no QR Code. Posso tirar da tela o Esse QR QR Code Code? vai ter acesso às duas palestras, de hoje e da outra vez? Da Isso, anterior? exatamente, Ah, tá, joia, tá? obrigado, viu? Outra pergunta, o serviço de vocês fazem consultoria ou é curso online? Isso que eu não entendi muito bem. Os três. Três? A Mater, ela tem o serviço de contabilidade, né? A Mater, ela é especializada na área da saúde. A Mater, ela tem um BPO financeiro, também só para a área da saúde,
Vou tirar aqui, voltar para cá. O que que é BPO financeiro? A gente faz o contas a pagar, contas a receber, emissão das notas, tá? O pagamento das coisas e os recebimentos, a gente só não faz aprovação do banco, que é uma empresa separada, a empresa que a Melissa coordena, também só para a área da saúde, e a gente também dá cursos e implantação, cursos de imposto de renda, principalmente para dentistas e médicos que trabalham como pessoa física. E agora, né, esse novo braço aí de remodelamento de negócios, né? Baseado na reforma tributária. Ah, tá, joia. Obrigado, viu? Tá bom? Imagina. Gente, é sério que ninguém vai ter dúvida? Pode perguntar, pode escrever. Porque, ó, na passada, só uma pessoa perguntou, mas depois ficou todo mundo me perguntando por e-mail, viu? Pode fazer, pode falar por aqui. Às vezes é mais fácil de ir por aqui. Daniele, pode falar. Oi, Michele, uma dúvida. Se eu sou simples nacional raiz ali, que não é o que mudou, e a empresa que eu estou comprando é lucro presumido, lucro real, eu consigo acreditar? Não, Também não. não, não. Não, você só vai poder se creditar se você for mudar para o regime regular. Continua simples nacional, regime regular. Quem é simples nacional se vai se comportar como uma pessoa física, não se acredita de nada. E aí o que que acontece que você vai precisar colocar na sua formulinha? Você concorda que tudo que você comprar, se você tiver uma compra grande, tá? Todo o material, você é dentista, médica, o que que você é? Dentista. Dentista, tá. Os seus consumíveis, seus descartáveis, seu dental, tudo que você comprar, você vai comprar com o imposto por fora. Você vai pagar CBS e IBS, não vai? Vai. Hum? Só que você não vai poder se creditar. O que que acontece com o seu custo de aquisição? Ele sobe. O que acontece com a sua margem se você não reprecificar? Ela cai. E aí você tem que colocar, entendeu que esse estudo ele é muito mais estratégico do que tributário? Você tem que ver, cara, para eu manter, é melhor eu diminuir minha margem e continuar competitiva, ou é melhor eu repassar um pouco para o paciente e falar, cara, isso é culpa da reforma tributária? Aí você vai ter que entender o seu cenário, aonde você trabalha, o tipo de prestação de paciente que você tem, né? Tem gente que vai conseguir repassar isso tranquilamente, tem gente que não, Sim, tá tá? certo. Mas se você for nacional, Não. não acredita. Obrigada. Tá bom? Imagina. Mais alguém? Não. Então tá bom. Ninguém quer mandar mensagem por aqui? Deixa eu ver. Obrigada por tanta fofura. Imagina, Fran. Muitas dúvidas. Pessoal, então eu vou encerrar. Agradecer a todos vocês de coração. Mi, eu ia só pedir se o pessoal puder abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho no final. Ah, tá bom. Quem Faz, puder, Mi. gente, por favor. Eu não sei como é que eu saio desse view aqui. Gallery. Ah, aqui. Boa. Boa. Tô esperando. Todo mundo? Posso tirar? Sorriam. Aí, maravilha. Pronto, obrigada, gente. Pessoal, então, estou à disposição. Quando vocês mandarem aqui, eu mando a apresentação para vocês. Obrigada. Ah, Fezinho, obrigada. Até você entrou, maravilha. Para você vai mudar muita coisa, hein, Fezinho? Vai, muitos desafios. Mas aproveita 2026, que tudo aquilo que a gente planejou tá valendo, Sim, tá? tá valendo. Depois a gente volta a falar, tá bom? Bom demais. Um beijo, Beijo, Mi, pessoal. obrigado, Mi, obrigado.